Eu estava fazendo um exercício aqui, eu queria compartilhar, Carla, Felipe, ouvinte, com vocês. Imagina o seguinte, imagina se a pandemia do coronavírus tivesse acontecido há 10 anos. Aí você fala, tá, e daí? E daí? Qual é a diferença, né? Ah, eu seria 10 anos mais novo? Ah, grande coisa. Tem gente que está ouvindo agora, criança, e ia falar, bom, mas eu não ia existir. Não, calma, não é isso. Entre 2003 e 2013, entre 2003 e 2013, surgiram coisas como WhatsApp, Skype, Zoom, Instagram, 4G, 5G, YouTube, Facebook, Messenger, Telegram, Twitter, para citar alguns. Skype em 2003, Telegram em 2013, e o 5G também em 2013, e o Google Hangout em 2013, são os marcos disso. O WhatsApp é de 2009, por exemplo. O Instagram é de 2010. Imagina enfrentar o que a gente está enfrentando sem essas tecnologias. Como é que a gente faria? Vamos lá, outra pergunta. Em 2002, o mundo conheceu a SARS, uma doença horrorosa. Em 2009, H1N1. Em 2014, MERS. Imagine, nesse mesmo período que eu estou falando, entre 2002 e 2014, a tecnologia é de 2003 a 2013. De 2002 a 2014, nós conhecemos 3 doenças que foram fundamentais para que hoje a gente pudesse saber o que fazer para enfrentar essa pandemia. Os países que enfrentaram SARS e MERS agiram e tiveram mais sucesso do que aqueles que não tinham enfrentado. Mas mesmo assim, você tinha protocolo. Você sabia o que fazer. Doenças mais ferozes, digamos assim, do que o coronavírus, mas não importa. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, não é que a gente deu sorte, porque você não pode falar em sorte quando você tem um coronavírus desse. Mas o fato é que se tivesse acontecido mais cedo, 10 anos antes, a gente estaria em 2010, então teria que ser 20 anos antes, vai? Antes dessas tecnologias, antes dessas doenças, como é que a gente faria? A gente estaria experimentando coisas, a gente estaria sendo pioneiro. Só que a SARS, em 2002, ela teve um raio de ação concentrado comparado à Covid-19, que atacou todos os países. E o mundo estaria enfrentando um caos. Veja, você teve a explosão dos serviços de entrega online. As pessoas não deixaram de comprar comida. As pessoas continuaram a comprar comida. Houve um estrago na renda brutal. Mas vamos lá. Sem essas tecnologias, quantas pessoas teriam condições de uma atividade profissional alternativa, por exemplo, nos serviços de entrega? Quantas pessoas deixaram de fazer alguma atividade profissional e foram participar de algo ligado a serviço de entrega, que aumentou brutalmente? É uma loucura imaginar que na crise, por exemplo, a gente fala que essa crise é a maior desde a crise de 1930, 1929, né? Mas em 1929, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos caiu pela metade. As importações caíram 70%. Os empréstimos internacionais nos Estados Unidos, 90% de queda. Então, aconteceu algo neste momento que a gente está vivendo e que pode ser observado por alguns indicadores e que não deixa de ser curioso. Se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje, nesse momento, você tem visto alguns sinais de retomada, não me refiro ao Brasil não, em outros países que começa a chamar atenção. Por exemplo, venda em varejo nos Estados Unidos subiu mais do que se imaginava. E você criou mais empregos nos Estados Unidos nos últimos 60 dias, nos últimos 30 dias, do que se imaginava. Você tem um retorno também de China numa velocidade maior. Na Europa você começa a ter alguns sinais um pouco mais generosos de retorno. Então, você olhar
Se a gente tivesse enfrentado essa doença sem as ferramentas que a tecnologia dá, sem a experiência que as doenças anteriores e pandêmicas, quer dizer, dos gigantes deram, o mundo estaria hoje enfrentando um caos seguramente, ou muito provavelmente, pior do que o caos econômico dos anos 30, com uma capacidade de recuperação muito pequena. Os Estados Unidos, por exemplo, viveram um período crítico pós-29 que levou pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos para se recuperar. Vinha numa crescente muito interessante, de 1923 até 1929, que foram 6 anos de crescimento, 4 anos de caos, 4 a 5 anos de caos para voltar a ser o que era antes. Me refiro aos Estados Unidos, que é onde a gente tem dados um pouco mais claros e mais fáceis de obter. Então, eu não estou querendo, volto a dizer, olhar para o lado bacana do coronavírus de forma alguma, mas olha só, os alunos conseguem ter aula. Vários alunos não têm internet, isso é uma característica brasileira do nosso atraso e eu quero falar disso um pouquinho. Mas existe tecnologia para você dar aula para os alunos, existe tecnologia para o psicólogo atender, existe tecnologia para o médico atender remotamente. Cirurgias remotas foram feitas nesse período. Essa semana operaram um paciente com Covid e os médicos estavam a mais de 2 metros do paciente. Isso é uma coisa viável hoje, possível em alguns casos, talvez não, mas nós temos condições de fazer isso. Tecnologias como, por exemplo, roupas que o coronavírus entra em contato com a roupa e morre em 2 horas. É uma coisa incrível. Desenvolvida no Brasil. Tem em outros países outras tecnologias, mas essa foi desenvolvida no Brasil. Então, a gente tem hoje o privilégio de conhecer mais, graças à ciência, graças ao avanço da ciência, da tecnologia, de tudo aquilo que tem a ver com conhecimento, não com bruxaria, não com alquimia, não com eu quero, é com o mundo do que a tecnologia e a ciência permite. E aí entra o Brasil. Quando você olha para o Brasil e fala, será que a gente pode festejar tanto quanto os outros? Ou aquilo que está atrapalhando o Brasil no enfrentamento da Covid são os defeitos que o Brasil sempre teve. Quer dizer, a gente fala assim, o mundo está tendo aula online, o Brasil não, falei disso agora, né? A gente tem um problema com aula online. Por quê? Porque a gente tem um problema com a internet, não é porque a gente tem um problema com o coronavírus. A gente atribui ao coronavírus, mas são os nossos defeitos. Quando vem um desafio maior, a gente não entrega. A Coreia do Sul não tem esse problema. Os Estados Unidos não tem esse problema. Mas o Brasil tem esse problema. A Alemanha não tem esse problema. Mas nós temos esse problema. No Brasil falta água limpa. Porra, sem água limpa, o problema não é o coronavírus, o problema é qualquer doença. A gente não tem condições de enfrentar nenhuma doença. Porque falta água limpa para 100 milhões de pessoas. Então, são os nossos atrasos que provocam um problema adicional quando o mundo enfrenta uma pandemia. É a falta de informação, é a falta de integração por meio das redes, né, da internet. O mundo, o 5G é de 2013. O 5G é de 2013. O 4G é de 2007. 7 anos depois, cadê o 5G no Brasil, né? Agora a gente está começando a discutir a possibilidade do 5G, mas cadê o 5G no Brasil? Imagina o que seria o mundo com o 5G, aqui no Brasil me refiro. A gente já sabe o que é. É uma coisa muito interessante. Então, queria chamar a atenção para o lado bom. Eu não estou querendo ser poliana, não estou querendo ser fofinho, não. Mas para a gente ver como o mundo não teve que enfrentar essa doença sem o suporte que a tecnologia dá e o conhecimento sobre a saúde dá também. Mas como o Brasil perde tempo e como o Brasil, diante desse desafio, está enfrentando as suas próprias limitações que a gente não pode atribuir à doença. Fomos para casa e a gente não consegue ter aula por causa do coronavírus. Não, a gente foi para casa e a gente não consegue ter aula porque a gente não tem 4G. A gente não consegue ter aula porque a gente não tem internet. Esse é o problema. E a gente também não tem água potável. Então, a gente não tem água potável e internet. Já seria um problema em qualquer circunstância. A gente está tão atrasado que quando a gente faz o censo, a gente festeja coisas como fogão, geladeira e freezer. O mundo não está mais nessa.
O mundo não está mais nessa. Tem comida que você não precisa esquentar, né? Geladeira é importante. O freezer já não é mais o que era antes. O freezer no Brasil teve uma importância especial porque a gente vivia num ambiente inflacionário e tinha que comprar 5 frangos e enfiar em algum lugar. Agora não precisa. O que a gente precisa é de rede de dados, a gente precisa de velocidade. É isso que vai libertar os mais pobres. Acesso à tecnologia, acesso ao ensino, acesso ao conhecimento. E nós não podemos botar isso na conta do coronavírus, é a conta brasileira. E é isso que eu queria propor como discussão hoje. Conversem em casa, resgatem as datas e vejam. Já imaginou a vida de vocês hoje, sem esses apoios todos? Nós aqui na Band News FM conseguimos fazer coisas hoje que a gente não conseguiria fazer há 20 anos, né, Carla e Felipe? Eu não tenho essa experiência de rádio, mas a qualidade das conversas, das transmissões hoje é muito diferente do que era há 20 anos. A rapidez, a velocidade, a forma como a gente consegue chegar. Eu acho isso muito interessante. Tudo tem a ver com tecnologia, tem a ver com ciência, tem a ver com conhecimento. E é nisso que a gente tem que investir no Brasil para a gente poder estar mais perto do primeiro mundo. Este que vos fala já entrou ao vivo de orelhão para cobrir incêndio. Você já imaginou? É isso aí, Felipe. Você entrou de orelhão, então, e provavelmente tinha um cara atrás de você, de outra rádio, esperando para entrar no orelhão também. Verdade. Ou verdade. um na sua frente. A gente passa revezava. Logo que eu preciso entrar. Hoje em dia você não tem mais esse tipo de desafio, né? É fantástico isso.